Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 11 desta terceira parte, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. O tema deste vídeo, Caridade e Amor ao Próximo. Este tema é continuação do mesmo tema iniciado no vídeo anterior. Para esse vídeo são duas questões formuladas por Allan Kardec e tem uma mensagem de São Vicente de Paulo na resposta a uma das questões. No vídeo anterior, foi feita a seguinte pergunta na questão 888. Que se deve pensar da esmola? E a resposta é a seguinte: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Essa foi a resposta à pergunta 888. Aí Allan Kardec acrescenta mais uma pergunta para esclarecimento desta questão. Então, 888A, a pergunta que nós apresentamos neste vídeo. Dar-se-á reproveis a esmola? Em vista da pergunta anterior e da resposta, não é? Que se deve pensar da esmola e tal. Dar-se-á reproveis a esmola? Aí quem responde numa dissertação foi justamente São Vicente de Paulo, uma autoridade na caridade e na beneficência. Ele responde assim: deveis dar-se-á reproveis a esmola? Repito, não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Lembramos aqui que na pergunta que está no vídeo anterior, 886, qual o verdadeiro do sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aqui retoma o assunto, na questão 888A, na sua resposta. Então, a caridade, de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão, o que é diferente da esmola. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obriga quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Qual a importância disso? Veja que o ato da esmola, da beneficência, da caridade envolvida nesses procedimentos, ela está envolvida a quem dá a esmola e a quem recebe. Se nós o fazemos com altivez, com repulsa até, apenas para se livrar da pessoa que esmola,
nós não aproveitamos este momento. Então a nossa parte ali fica prejudicada. E acontece que quem recebe, embora se beneficie do valor monetário ou daquilo que lhe é dado, o seu coração não se comove. Então, o propósito é modificar o íntimo de quem dá e proporcionar ao que recebe também uma modificação íntima, que é a finalidade de todas essas coisas. O nosso propósito é a evolução moral, é desenvolver na alma, no coração, a benevolência para com todos, a indulgência para a imperfeição alheia, o perdão das ofensas. O que nos leva a agir com benevolência, indulgência, perdão? É o amor, que é a matriz destes comportamentos. Deus é amor. Então veja, quem dá uma esmola, procurar colocar neste gesto, ou na esmola, ou na beneficência, benevolência. Porque é uma expressão de amor que nos aproxima de Deus. E quem recebe com uma parceria, uma pessoa que compreende, que ali está solidário ao necessitado, não é? A outra pessoa sente e se comove e desenvolve em si um sentimento de serenidade e confiança em Deus que o aproxima de Deus. Este é o propósito. Continuando a resposta de São Vicente de Paulo. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação, nós falamos ali de altivez, a ostentação tira o mérito ao benefício. Este mérito está ligado ao que eu acabei de falar. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. O orgulho é este impedimento que desenvolve em nós os sentimentos derivados do amor. Benevolência, indulgência, perdão. Abnegação, resignação, solidariedade, fraternidade, são movimentos íntimos derivados do amor. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Beneficência é fazer o bem. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano, deve ir procurar, sem ostentação. Ostentação é filho do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que são impedimentos de desenvolvimento do sentimento de benevolência, de indulgência e de perdão, expressões do amor. O orgulho, a vaidade, que provocam posturas de ostentação, de altivez, que impede o alcance do essencial. Deixar que flua pelos nossos gestos a natureza divina, amor, na sua mais variada expressão. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Vou repetir. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Quando nós damos a esmola com um sentimento
puro de compaixão, de solidariedade, de amizade, o que nós fazemos? Atraímos aquela pessoa para o sentimento que nasce do amor. E aquela pessoa desenvolve em si também o mesmo sentimento que está em germe no coração de todo mundo. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Veja que o amor permeia tudo o que existe. Para os elementos inorgânicos, as rochas, o solo, o que seja, é a atração que vem dos átomos, das moléculas, das células, enfim, o que seja. No caso dos inorgânicos, a atração molecular, a atração entre os átomos, né? A lei de atração é a expressão de amor. Muito bem. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Vou repetir isto. Está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres, guiar e aperfeiçoar. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso e que vou-lo ousa, ao que vou-lo ousa pedir, mas a caridade que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Aqui está um sentido interessante na resposta de São Vicente de Paulo. Sede caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso. Isso também é caridade, num grau menor. Mas aquele que hoje dá por ostentação, desenvolve em si esta capacidade de compartilhar, ainda que no início deste processo de desenvolvimento seja com ostentação. Não deixemos de, então, praticar este ato, ainda que seja, como diz ali, que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vou-lo ousa pedir. Mas a caridade que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Olha que tem gradações para a caridade, a prática da caridade. Benevolência, indulgência, perdão. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Que dissertação de São Vicente de Paulo. Quanta lição para desenvolver em nós a caridade verdadeira. Questão 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Resposta: sem dúvida. Mas
se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Educação moral. Nós vamos encontrar, e nós já estudamos aqui em outra situação, no final do capítulo 3 das leis morais, lei do trabalho, há um comentário de Allan Kardec, a resposta: então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Esta é a pergunta. O forte deve trabalhar para o fraco, não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Aí, Allan Kardec faz um comentário. A uma certa altura ele diz assim: não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, o caráter, né? A que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É o que está escrito aqui nesta resposta. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta, ou seja, uma boa educação moral que ensina a praticar a lei de Deus. Mais adiante, naquele mesmo comentário ali de Allan Kardec na Lei do Trabalho, ele conclui sobre a educação mais alguma coisa nesse sentido. Olha só. Quando essa arte, a arte da educação moral, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. A quem incute hábitos, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. O homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, etc, etc. Aí que está. Só que hoje nós vemos o mundo enveredando pelo interesse puramente material. Não só, evidentemente, não são todos, né? Muito bem. Caridade e amor ao próximo. No próximo vídeo, nós retornaremos ainda no capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, com o tema Amor Materno e Filial. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.